Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Capítulo 46. Gênesis 46. Tem uma mensagem muito forte aqui. Aliás, que porventura, quem não esteve conosco no domingo, quem não recebeu, não participou do culto de domingo, não viu a mensagem de domingo, por favor, depois entra no YouTube e não perca a mensagem de domingo, porque é aquele tipo de mensagem que é para a vida, e a tua vida depende daquilo ali. Então, estou falando da mensagem de domingo porque a de hoje, de alguma forma, tem ligação com a de domingo. Então, nós começamos aqui, Gênesis 46, versículo 1, que diz assim, quem não me ouviu falar, pessoal, eu ainda estava lendo em Eclesiastes 1:9, mostrando que, uma coisa que eu repito continuamente aqui, Coloca aqui Eclesiastes 1:9, por favor. Diga comigo, a história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol realmente é novo. A história se repete. É o que eu sempre digo, que só mudam os personagens, mas a história se repete. Amém? Então preste bastante atenção no que nós vamos falar aqui. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios a Deus, ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Olha que promessa linda. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados, sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita. Na caverna do campo de Maquipela, perto de Mamré, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções, seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Pode passar, por favor.
Diga comigo, pela fé, Isaac prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Israel. Aqui existe uma mensagem muito forte. Observe Jacó, uma promessa que foi feita a Jacó, e Jacó, até nos seus últimos dias, ele guardou, ele reteve essa promessa. O Senhor disse que ele desceria ao Egito e Deus desceria com ele, mas Deus depois o traria de volta. Quando nós lemos que pela fé Isaac prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, nós estamos lendo isso no livro de Hebreus, que é a galeria dos heróis da fé, onde está registrado os grandes feitos dos heróis da fé. E se a gente fosse pensar aqui em Isaac, pela fé Isaac prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Aí, segue por favor. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, diga comigo, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar o Senhor apoiado em um cajado. Se fosse para pensar nos feitos de Jacó, por exemplo, Jacó poderia dizer assim, pela fé Jacó chegou naquela terra com uma mão na frente e outra atrás, somente com um cajado nas mãos, e saiu com 2 caravanas inteiras, de servos, servas, rebanhos e etc. Ou poderia dizer assim, pela fé, Jacó lutou com Deus e alcançou a bênção. Mas não está escrito isso. Na galeria dos heróis da fé, está escrito que pela fé Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Cada um ele abençoou, e quando nós falamos dessa bênção, o período que eles ficaram no Egito, que o Egito representa o mundo, o Senhor tinha uma promessa, e eles guardaram aquela promessa no coração, e tanto Jacó, como José, que poderiam, por exemplo, José poderia ter sido, ao morrer, poderia ter sido sepultado no Egito como qualquer faraó. Construiriam um grande monumento e vamos honrar a Jacó, dar toda a honra a José, melhor dizendo. Ou, como Jacó estava também no Egito, poderia ter José construído um grande monumento e honrado seu pai ali, mas não, todos eles tinham uma esperança no coração deles. Todos eles tinham uma convicção que Deus os levaria para a terra prometida, que Ele os levaria de volta. Eles estavam no Egito, foram escravos no Egito, mas que Deus os levaria de volta à sua ou à terra da promessa. Então vamos lá. Pode passar. Gênesis 50, 1 diz assim: José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço, que embalsamassem seu pai Israel, e eles lhe embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento, e os egípcios choraram sua morte. Diga comigo, 7 dias. Quanto? Desculpa, volta ali. Volta ali, retorna. 70 dias, isso. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Pode passar. Passados os dias de luto,
José disse à corte do faraó: se posso contar com sua bondade, com a bondade de vocês, falem ao faraó em meu favor, digam-lhe que o meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra, diga comigo, de Canaã, que era a terra da promessa. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todos os da família de José, os seus irmãos, e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gozém. Carruagens e cavaleiros também acompanharam a comitiva, era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura, e ali José, diga comigo, guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. 2 coisas eu quero falar aqui, pessoal. Por que eu faço questão de fazer a leitura? Pode ficar cansativa a leitura, mas tudo tem um propósito, tá? Por que eu fiz a leitura a você antes? Porque você precisa, se a história se repete, você precisa dar um pouquinho mais de atenção aos direcionamentos bíblicos. Porque se a história se repete, então isso significa que você só muda os personagens, isso significa que você pode ser o Jacó, o José, o Abraão, o Salomão, o Josué dos dias de hoje. O mesmo que Deus fez, a glória, as promessas que Deus cumpriu na vida desses homens, Deus cumpre hoje. Ele faz as mesmas coisas. Amém? Só que tem uma coisa forte demais aqui. Tem uma coisa que antes de Jacó, pai de José, morrer, ele fez José fazer um juramento a ele: você não vai me enterrar aqui, você vai me enterrar lá, em Canaã, na terra que o Senhor nos prometeu. Quando o Senhor falou para ele descer ao Egito, você leu comigo, por isso que a tua atenção você tem que estar atento. O Senhor disse: eu estou indo com você e o trarei de volta. Ele foi de volta. Ele foi, mas para ser sepultado, mas ele foi. Porque Deus cumpre. O que Deus promete, Deus cumpre. E ele guardar no coração até o último momento uma promessa. Ele estava, antes de morrer, ele foi dando instruções aos filhos, porque estava no coração dele a promessa. Você vê que muitas pessoas, às vezes, alguma coisa que acontece, ela deixa de crer. Parece que nada vai acontecer na vida dele, nada vai mudar, nada que Deus prometeu vai se materializar. Mas você vê que Jacó esperou, ele sabia que ele morria, ele parou, ele deu instruções aos filhos e disse: me jure que você vai me sepultar lá em Canaã, lá na terra que Deus me prometeu. Você vai me sepultar lá. José, cumprindo com a promessa, ele foi, levou o pai e chorou com grande amargura. Ele guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Sabe, aqueles 7 dias de pranto é possível? É possível. Quem conhece a história de José aqui?
Por que eu faço essa pergunta? Quem conhece a história de José? É possível que nesses 7 dias de pranto, e no enterrar seu pai ali, tenha vindo à mente dele tudo o que ele passou até chegar ali. Ele ser tirado brutalmente do seio familiar, arrancado, que o pai o amava. Ele ter sido levado como escravo por inveja. Primeiro os irmãos tentaram matá-lo. Lembra disso? Vamos matar esse sonhador. Joga esse sonhador no buraco. Depois a gente diz, nós vamos falar para o pai que um animal comeu ele. Jogou ele no buraco, não pôde matar porque Deus não permitiu. Passou comerciantes, eles entregaram aos comerciantes. Os comerciantes chegou e vendeu ele no Egito para Potifar. Aí ele foi trabalhar para Potifar. A Bíblia diz que Deus era com ele. Ali ele foi injustiçado, né? A mulher de Potifar se interessou por ele, ele não quis se deitar com ela, ela levantou calúnia e ele foi preso injustamente. Passou os seus anos no cárcere. A gente olha toda essa situação e não olha com olho natural não, né? Você fala assim, nossa, mas por que Deus permitiu tudo isso? Tinha tudo um propósito. Um propósito para o que viria depois. Então, aqui nesses 7 dias de pranto pela morte de seu pai, ele estava perdendo seu pai, e há uma grande probabilidade também foram 7 dias se lamentando, 7 dias chorando, e ele ia sepultar o seu pai ali. Mas ali ele também estava sepultando todo o seu passado. Ali ele estava sepultando talvez coisas que ainda não estavam bem resolvidas dentro dele. Porque até lembrando disso, porque logo na sequência, mostra que José, o coração de José estava limpo. O coração de José não tinha vingança. O coração de José estava aberto, ele entendeu o propósito de Deus. E por isso Deus pôde exaltá-lo, Deus pôde honrá-lo, Deus pôde promovê-lo. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso? Existem situações, primeiro é você crer na promessa, é você morrer crendo na promessa. Que a Bíblia nos ensina em Apocalipse ser fiel até a morte. E quem é fiel até a morte? Quem crê. Que não perde a esperança nem na última hora. Morre esperando, morre crendo. Não crê por um tempo. Aqui a gente entende, se você for para o livro de Apocalipse, para o livro de Hebreus e concluir a leitura onde eu estou na galeria dos heróis da fé, ali mostra muitos que morreram sem ver, mas morreram crendo. Morreram crendo. Amém? E nós, por que eu faço um paralelo com a mensagem de domingo? Porque ali nós estamos falando da coisa mais importante da nossa vida, que é a nossa salvação. E aí nós passamos o vídeo, né, da eternidade, tudo aquilo que nos traz para uma realidade muito grande. Quando a gente olha com profundidade, quando você entra na profundidade disso, você para de olhar de forma superficial essa vida. Porque isso aqui é tudo passageiro. Qualquer glória que alcancemos aqui, ela é momentânea e passageira. Qualquer, por maior que seja a sua glória, ela é passageira. Ela é passageira. Mas nós esperamos uma glória eterna, não uma glória momentânea. Amém? Segundo ponto, é José enterrar ali também todo o passado. Não ficou pendências, 7 dias chorando, mas ele colocou muita coisa ali.
não tinha pendências. Tem coisas que precisam ser enterradas. Às vezes a gente vai carregando, trazendo coisas lá de trás conosco, que só nos atrapalha e impede Deus realizar coisas grandes, gloriosas em nossas vidas. Por isso Deus tem falado conosco tanto a respeito de feridas que precisam ser cicatrizadas. Entende? Às vezes fica uma ferida aí, e a ferida algo mal curado, algo que não cicatriza, algo que te acompanha e impede de Deus realizar coisas estrondosas, gloriosas. Se dentro de José tivesse assim, se eu tivesse a oportunidade de vingança, o dia que eu encontrar com meus irmãos, eles me pagam. Será que Deus teria feito na vida dele o que fez? Não, porque esse não era o propósito. Tinha um propósito, e ele precisava entender o propósito. Ele precisava acolher, fazia parte do propósito de Deus, ele precisava acolher os irmãos. Ele precisava acolher a família, ele precisava acolher aquele povo. E ele estava preparado para isso. Tanto é que quando os irmãos temeram e achou, agora José vai nos matar, ele disse, não, vocês bem que tentaram o mal contra mim, mas Deus o converteu em bem, para fazer essa glória que vocês estão vendo hoje. Amém? Por favor, passa. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atad, disseram, os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel Mizraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Mamré, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós? Quem deve teme, hein? E se José... Agora, o limite era nosso pai partiu, e agora? Se José tiver rancor, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos, porque sabia que tinha causado muito mal a ele. Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Diga comigo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Diga comigo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Observe aonde o senhor quer chegar com isso, bispo. Que assim como os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, são maiores do que os nossos, nós precisamos pensar com a mente de Cristo.
Quando nós continuamos nessa mentalidade pequena, vingativa, essa mentalidade de fazer justiça, de pagar o mal com o mal, ou alimentando sentimentos que não podemos alimentar, alimentando mágoa, rancor, nós estamos impedindo Deus de realizar o grande propósito que Ele tem conosco. Por isso tem coisas que precisam ser enterradas. É fácil? Não. Não é fácil. Mas como é que eu faço? Eu me envolvo com coisas maiores, com propósitos maiores. Se cada vez que eu fosse apunhalado pelas costas ou alguém falasse mal de mim, eu parasse de cuidar daqueles que Deus coloca, eu não cuidava mais de ninguém. Sabia? Não. Você vai se imunizando. Eu não vou impedir o propósito que Deus tem comigo e através de mim. Não são sentimentos medíocres ou miseráveis que vão impedir. Sabe uma coisa que eu vou dizer para você, que me incomodava muito, porque pessoas como eu não têm sangue de barata. Então pessoas como eu trabalham a sua mente. Você sabe uma das coisas que mais me incomodava para aceitar o chamado de Deus para a minha vida? Era justamente as pessoas tentar olhar para mim e dizer que o que eu tinha era porque eu roubava de gente, que era da igreja, que era de pessoas. Eu quase recusei o meu chamado por causa disso. Um dia eu disse assim para o Senhor: não quero isso para a minha vida. Não quero, Senhor. Porque amanhã, tudo o que acontecer, as pessoas vão dizer que eu tirei daqui, que eu tirei de lá. Até o dia que Deus falou nitidamente comigo: você não tem que se preocupar com o que falam, e sim com o que eu tenho com você. Aí entrou dentro de mim. Eu falei: vou dar ouvidos à voz de Deus e não à voz dos homens. Porque se a gente for ouvir, você não faz. Não é verdade? É como eu disse, vocês têm a vida de vocês. Se você faz uma selfie no momento de lazer, vai vir um monte de palminha e parabéns para você. Se eu faço uma selfie no momento de lazer, se eu faço na praia, se eu faço em qualquer lugar, olha lá, sem vergonha lá. Olha lá, olha o que ele faz com o dinheiro do povo. Não é verdade? O filho de todo mundo pode errar, o meu não pode não. Porque o meu não é humano. Entendeu? O meu não é humano. Né? Todo mundo pode, eu não posso errar, porque eu não sou humano. Eu não posso. Entende o que eu quero dizer para você? Então, se você compra um carro bacana e você posta, você tem inveja, tem aqueles que comemoram com você, tal, tem aqueles que têm inveja, que diz que você quer se aparecer, né? Mas o meu, se eu compro um carro novo, olha lá, está fazendo com o dinheiro dos fiéis. Você entende? Então, você chega a um ponto que você tem que entender uma coisa. Você tem que entender uma coisa. Cumpra com o teu propósito e acabou. Faça aquilo que Deus quer que você faça e acabou. Mas é claro que até a gente entender isso, eu fui uma pessoa que eu relutei. E Deus me chamando, e Deus falando comigo, e Deus me cuidando. E eu já estava numa fase boa da minha vida, já tinha superado todas as minhas dificuldades, e eu pensei comigo, eu falei: eu não vou me meter nessa fria não. Não é verdade? Eu falei: eu não vou me meter nessa fria, porque isso aí é uma fria.
A hora que eu encostar um carro novo aí na frente, o povo vai dizer que eu estou roubando. E eu nem vivia da igreja, eu já era só obreiro da igreja. Vai dizer que eu estou roubando. Enfim, e depois, né, Deus trabalhou isso comigo e eu me imunizei acerca disso, porque começa por aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos falar de coisa séria, tá? Vamos falar de coisa séria. Se eu pegar cada um de vocês, há pouco tempo o senhor deu um testemunho, doutor. O senhor deu esse testemunho. O senhor fazia tratamento, fez com psicólogo e psiquiatra. Sim. Os dois, não foi? Um tratamento com psicólogo e com psiquiatra. Estou pegando o caso dele aqui que eu lembrei do dele. Eu poderia pegar de outros aqui. Um tratamento com psicólogo e com psiquiatra não é barato. Né? Ou qualquer outro problema, quando muitos, as suas dificuldades aí, pessoas que tinham problema com vício, né? Pessoas que tinham sérios problemas com alcoolismo, com drogas, pessoas que estavam endividadas e etc. Então, o doutor deu um testemunho que eu me lembro até da expressão que ele usou para mim a primeira vez que ele falou comigo. Ele disse, eu estou com um problema sério e eu não posso ter o problema que eu estou, devido à minha profissão. E eu perguntei para ele, qual é a sua profissão? Ele disse, sou delegado de polícia. Realmente é delicado. E aí nós oramos. Ele veio para a igreja, pegou firme, participava das orações, das reuniões. E eu estou falando disso porque ele deu testemunho, porque depois, quando ele voltou, retornou nos profissionais que ele estava tratando, perguntou o que ele estava fazendo. Porque a mudança que aconteceu na vida, a melhora foi tão grande, que ele disse, cara, estou te dando alta, você está ótimo. Foi isso, doutor? Então, aonde eu quero chegar? Existem muitas coisas. Existem muitas histórias, muitos depoimentos dentro da igreja, de pessoas que alcançaram a sua cura, a sua paz, o seu equilíbrio, a restauração da sua família, seu casamento, seu financeiro, pessoas que não tinham mais sonhos passaram a ter sonhos. Eu continuo, eu prego, eu vivo por fé. Eu quero deixar isso claro para você. Eu acredito num estilo de vida, prego, vivo e ensino. Um estilo de vida abundante, um estilo de vida pleno, seria uma contradição eu ensinar para você e viver um estilo de vida desgraçado, miserável, derrotado. Seria uma contradição. Você era o primeiro a me questionar. Você seria o primeiro a me questionar. Então, quando eu tive esse choque, eu tive essa guerra interna, a primeira coisa que Deus falou comigo foi isso. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, e sim com o que eu quero que você faça. O propósito que eu tenho com você. Todo mundo gostaria de ser assim como eu pensava da mesma forma. É melhor você ter sua profissão, é melhor você ser um dizimista, ser um ofertante, fazer votos na igreja, contribuir com a igreja com seus recursos. Todo mundo quer isso. É bacana. Mas eu descobri que eu podia ajudar muito mais a obra do Senhor, ajudando pessoas, levando a mensagem do Senhor, curando vidas, ajudando muitos a vencer, a superar, a dar a volta por cima, a curar as suas dores, a curar as suas feridas, a serem curados, do que se eu estivesse só investindo. Entende o que eu quero dizer? Do que se eu estivesse só investindo. Porque quantas pessoas eu já pude ajudar? Quantas pessoas a igreja pôde ajudar? Quantas pessoas a igreja tem transformado? O Rodrigo, está aí? Quantas pessoas
nós temos sido um canal para transformação. Quantas? Então, o que eu quero que entre dentro de você é que nós não podemos, eu falei sobre isso porque às vezes a gente permite que sentimentos medíocres entrem e impeça Deus de cumprir com o propósito dele na nossa vida. Entende? Às vezes a gente vai alimentando coisas, nós vamos alimentando pensamentos, sentimentos, vamos alimentando coisas que a gente acaba impedindo Deus de cumprir com o propósito dele na nossa vida. E isso tem que ser enterrado. Isso tem que ser enterrado. Nós não podemos, tem que fazer igual ali, quando o José chorou os 7 dias ali, ele estava enterrando o pai e também ele estava enterrando o passado dele. Ele estava enterrando o passado dele. E nós precisamos enterrar. Não ficar com ferida aberta, exposta. Tem que cicatrizar. Entende? Eu sempre digo, sempre que eu estou sensível, eu não gosto de conversar com a minha mãe. Você entende ou não? Você tem que escolher com quem que você vai conversar. Se você estiver sensível, não converse com alguém que é maternal, paternal. Não converse. Porque vai alimentar um sentimento em você que não é o sentimento correto. Há momento que tudo que a gente não precisa é do tadinho. Não é verdade? Tadinho do meu filho. Ai, tem uma dó. Tem dó não. Há momentos que a gente precisa disso, força, levanta, encara, vai para cima, dá a volta por cima. Seja resistente, persevera. E às vezes se você estiver sensível, e você conversar com alguém, uma mãe, um pai, nesse momento, e eles não tiverem realmente esse espírito, essa instrução, ele vai alimentar um sentimento que não é bom. Ele vai dizer que você não merece, que você não devia estar passando por isso, tadinho, está cansado demais, né? Que você, enfim, vai alimentando talvez um sentimento. Você já está sensível. E aí a gente pode ficar igual a criança, né? É próprio das crianças. Criança, você vê que ela é espertinha, se ela tomar um tombo ali, você vira para cá e não olha, ele levanta, bate a mão e sai correndo, né? Se você levantar e der aquela atenção, oh, machucou! Aí o que ele faz? Não é? Se cair, você virar as costas aqui e dizer, não vi nada. Levanta, bate a mão, chacoalha, pode estar até esfolado, né? Mas se você der atenção para aquilo e fazer, né, fizer aquele alarido, machucou! Meu Deus! Ele já abre a boca daquele tamanho. Então, há momentos que nós precisamos, tudo que nós não precisamos, uma palavra de apoio, de incentivo, é sempre muito bem-vinda. Mas até com quem você vai falar, com quem você vai se aconselhar, você precisa saber. Você entendeu o que eu disse para você? Se eu estiver sensível, eu não gosto de falar com a minha mãe. Não que eu demonstre, minha mãe não sabe. Mas às vezes mãe quase que sente que você esteja passando por alguma coisa. E aí pode vir um famoso, né? Ai, que dó do meu filho. Né? Ah, que dó do meu filho, ô meu filho. Não vai além do seu limite. Minha mãe sempre fala isso para mim, não vai além do seu limite. Não, eu quero ir além do limite. Eu preciso ir além do limite, porque no limite já todo mundo está indo, né? Nós precisamos ir além. Então, mas é o senso de cuidado, de proteção. E nem sempre isso é bom. Então, cumpra com o teu propósito. Cumpra com o teu propósito. Eu tenho pouco tempo para falar aqui. Projeta aqui. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai e viveu 110 anos. Maravilha, hein? Viu a terceira geração de seus filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos
os filhos de Maquir, filho de Manassés, antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte. Mas Deus, diga comigo, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês. Olha aqui, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá ao auxílio de vocês. E os tirará desta terra, levando-os para a terra, diga comigo, que prometeu, com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez o que os filhos de Israel, fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, leve meus ossos daqui. Gente, nós não estamos falando de um homem que era qualquer um naquele lugar. Ele foi autoridade, ele foi o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele venceu naquele lugar. Só que tinha uma promessa. Ele, antes de morrer, você vê que ele estava tão convicto daquela promessa. Antes de morrer, ele disse para os irmãos: Deus vai vir ao auxílio de vocês. Vocês não vão ficar aqui não. Eu tenho certeza, Deus vai vir ao auxílio de vocês. Só que tem uma coisa: vocês vão me prometer que quando Deus levar vocês, vocês levam meus ossos. E vocês vão enterrar meus ossos lá na terra prometida. Lá na terra que Deus prometeu. Está entendendo ou não? Se morrer, mesmo diante da morte, você está com seu olhar, com a sua fé lá na promessa. Lá na promessa. O que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Amém? Ele diz para os irmãos: Deus não vai deixar vocês aqui não. Deus virá auxílio de vocês. E vocês vão me levar. Vocês vão levar os meus ossos. Isso é viver por fé. Eu fiquei pensando ainda, quando eu estava meditando sobre essa palavra agora há pouco, eu pensei: puxa vida, que coisa linda, né? A pessoa acreditar que, mesmo ele morrendo ali, ele sabia que Deus, o que prometeu, é você acreditar que o que Deus fala, Deus cumpre. O que Deus prometeu, Deus cumpre. Então, Deus virá ao auxílio de vocês. Agora vocês vão me jurar, vocês vão levar os meus ossos. Vocês vão enterrar meus ossos lá na terra de Canaã. Ele não poderia ter sido, José poderia ter sido quase uma espécie de faraó. Se não fosse uma pirâmide, então construa pelo menos um grande monumento aqui para mim. E teria todas as honrarias. Mas ele disse: não, quero ser enterrado lá. Lá na terra que Deus prometeu. Amém? Uma mentalidade maior. Duas coisas nós estamos falando aqui paralelamente. Não perder a capacidade de crer nem na última hora. O que Deus prometeu, Deus vai cumprir de uma forma ou de outra. Segundo, enterra o passado. Você viu que ali ele chorou 7 dias e enterrou o pai, e já voltou logo na sequência da leitura. Você está vendo, os irmãos falou: agora nós estamos fritos. E se o José quiser vingar? O que José fez? Eu não estou em lugar de Deus. Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus o converteu em bem, para fazer isso que vocês estão vendo hoje. Tem propósito nisso. Deu condições a Deus de cumprir na vida dele aquilo que havia prometido. Isso é forte, não é? É forte, não é? Por isso que quando a gente diz assim, que perdão e outros sentimentos semelhantes a este, é bom para quem? Para nós. Não é bom para aquele que eu perdoei. É bom para mim, em primeiro lugar. É maravilhoso para mim, eu estou limpo. Não estou carregando sentimentos dentro de mim. Eu não estou impedindo Deus de cumprir o propósito dele na minha vida. Porque eu estou alimentando sentimentos e pensamentos que são... Isso é um grande desafio. Não estou pregando facilidade.
A gente precisa se alimentar da palavra, para que Deus possa sempre nos levando a um nível maior, superior. Isso é viver em alto nível. Pessoa que tem essa mentalidade, nós temos falado, né, que a vida é curta demais para viver uma vida pequena. Isso é viver de forma pequena. Então nós precisamos viver de forma grande, para ter uma grande vida, uma vida extraordinária. Amém? Fique em pé, por favor. O que eu tenho mais aí, por favor? Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado, certo, pode passar. Hebreus 11, 22, Galeria dos Heróis da Fé. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidasse de seus ossos. Engraçado, você vê o quanto a questão da fé, da confiança é tão profunda. Porque poderia estar aqui na Galeria dos Heróis da Fé, dizendo assim, pela fé, José foi levado como escravo e se tornou governador do Egito. E não está. Não é esse grande feito que está. Mas está, no fim da vida, declarou, diga comigo, com toda a confiança, que os israelitas deixariam o Egito e deu ordem para que cuidasse de seus ossos. Vocês vão sair daqui, Deus vai levá-los à terra prometida, mas leva os meus ossos também, vocês vão me levar. Está entendendo a profundidade disso? Sim ou não? É muito profundo isso, que realmente isso traga algo muito forte para cada um de nós. Nós estamos no Egito, mas nós estamos com os olhos na terra prometida. Por isso que eu volto à palavra de domingo. Nós estamos no Egito. O mundo é o Egito, mas nós estamos com os nossos olhos na terra prometida. Vamos ser cabeça como José foi cabeça aqui, mas temos como destino final a terra prometida, a nossa Canaã. É confiança. E só para concluir, Romanos 4, está aí a última referência, por favor. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Conforme aparece nas Escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão, diga comigo, creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Diga, Deus cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Diga comigo, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve. Quando não havia motivo para ter esperança. Tem alguma coisa que você olhando assim, não há razão para eu continuar crendo? Não há razão para eu continuar tendo esperança? Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. A sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo
bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. A sua fé não enfraqueceu, embora o seu corpo, ele sentisse no seu corpo a fraqueza, a fragilidade. Mas ele não enfraqueceu na fé. Em nenhum momento, a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso, ele deu glória a Deus. Abraão estava, diga comigo, plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Ele estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. E aí, a sequência é, por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Essa é a fé que nós precisamos viver. Não perder a esperança com absolutamente nada. Ainda que o nosso corpo, ainda que os nossos olhos, ainda que as circunstâncias estejam mostrando que não tem esperança, nós permanecemos firme na esperança. Cremos além da esperança. Cremos contra a esperança. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Não perca a sua esperança por nada, que Deus vai te colocar na terra prometida de uma forma ou de outra. Só que tem uma coisa. Ali junto com o pai, José enterrou o passado. Enterra coisas que não devem mais te acompanhar. Sentimentos, pensamentos, passado, mágoa, ódio, rancor, raiz de amargura, sentimento de injustiça, ou desejo de fazer justiça, o que te fizeram, o que falaram, onde tocaram. Não, enterra. Limpa o teu coração e dê condições a Deus de cumprir na tua vida todo o lindo propósito que Ele tem com você. Ele te chamou para uma grande vida. E a gente ficar preso a sentimentos pequenos nos traz para uma vida pequena. A vida é curta demais para vivermos uma vida pequena. Viva uma grande vida. Eleve o seu nível de pensamento, de fé. Deixa Deus cumprir na tua vida. Tome uma decisão. Talvez você percebe que Deus está trabalhando muito nas últimas semanas, falando de sentimentos, falando de feridas abertas. A sua ferida é incurável? Não há quem cure? Eu farei cicatrizar. Hoje, novamente, o Senhor está falando de coisas que precisam ser enterradas. Enterradas para que Ele cumpra realmente na tua vida todo o bom propósito, grande, lindo, poderoso que Ele tem com você. Então, enterra hoje. Você vê que logo após aquele momento, José vem e mostra, quando os irmãos chegam, talvez ali não estivesse tudo, pode ver que quando os irmãos mandou o recado para ele, ele chorou. Se ele chorou, é porque ainda tinha um sentimento ali. Só que quando os irmãos chegaram, ele disse, não se preocupe não, eu cuidarei de vocês. Vocês tentaram mal, mas Deus o converteu em bem.
Coloque a sua esperança na sua terra prometida e não perca ela com absolutamente nada, mas enterre hoje o passado. Deus está falando com você. Certamente Deus está falando com algumas pessoas em específico, profundamente. Enterra o passado. Não atrapalhe mais Deus cumprir na sua vida o grande, lindo e extraordinário propósito que Ele tem com você. Não impeça mais, não atrapalha mais. Então, você aí, nesse momento você pode dizer: Senhor, primeiro, eu creio na Tua promessa e eu sei que de uma forma ou de outra o Senhor vai me colocar na minha Canaã. De uma maneira ou de outra, eu não perco essa esperança, o Senhor vai me colocar na minha Canaã. E segundo, Senhor, eu quero enterrar o passado, eu quero enterrar sentimentos, eu quero enterrar pensamentos, eu quero enterrar mágoa, ódio, rancor, eu quero enterrar esse passado. Essa oração é sua. E se Deus fala com você, é porque existe a situação. E Ele quer concluir o que Ele começou na sua vida. Ele quer concluir o que Ele começou na sua vida. Então diga a Deus: eis-me aqui, Senhor, e eu estou pronto para enterrar. Eu estou pronto, isso aí não vai mais me acompanhar, me dominar. Não vai mais. Eu quero essa libertação, eu quero essa vitória, eu quero que o Senhor cumpra na minha vida o grande propósito que o Senhor tem comigo, Senhor. E eu estou enterrando o passado, Senhor. Eu estou enterrando essa mágoa, eu estou enterrando essa dor, eu estou enterrando essa angústia, eu estou enterrando essa decepção, essa traição, eu estou enterrando, Senhor. Eu estou enterrando. Isso. Deus fala com você. Isso. Confie nele. Ele tem o melhor para você. E por isso Ele está te preparando. Ele te chamou por uma grande vida. Ele está te chamando por uma grande vida. Confia nele. Confia. Não perca a esperança, ainda que você olhe e diga que não há esperança. Tem esperança. Esteja convencido, convicto de que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, todos esses esperaram, morreram cheios de esperança. Confie nele, confie nele. Aleluia. Isso. Confie. Aleluia. Aleluia. Diga: eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, Senhor, eu confio, Senhor. Eu confio, Senhor, eu confio. Aleluia. Eu confio.
meu amigo. Ah, nós confiamos, Senhor. Nós confiamos, Senhor. Nós confiamos, Senhor. Nós confiamos. Aleluia. Nada, Senhor. Nada, Senhor, nada. Entra, Espírito Santo. Entra, fortaleça o teu povo, Senhor. Fortaleça a fé, fortaleça o espírito do teu povo, Senhor. Ajude ela a enterrar o passado. Ajude ela a enterrar sentimentos. Ajude ela a enterrar, meu Deus, lembranças. Ajude ela a enterrar tudo que representa o passado e que traz dor. Ajude ela a enterrar a injustiça, a vergonha, as humilhações que passou. Ajude ela a enterrar a dor que sentiu. Ajude, Senhor. Limpa o coração dela. O Senhor tem trabalhado conosco, meu Deus, para nos curar. É para nos curar. Não ter feridas abertas, feridas expostas. O Senhor tem trabalhado para cicatrizar. Até porque a cicatriz não dói. Ferida dói, cicatriz não dói. Cicatriz está curada. É a marca da vitória. Então, Senhor, toca onde só o Senhor pode tocar, Espírito Santo. Mexa onde só o Senhor pode mexer, Espírito Santo. Realiza a obra que só o Senhor pode realizar. Faça o que só o Senhor pode fazer e ninguém mais. Cumpra na vida dela o propósito que o Senhor tem. E se está faltando isto, enterrar esse passado, sentimentos, pensamentos, enterrar, Senhor, tudo que ainda faz tão mal. Então ajuda, Espírito Santo, e liberta, cura, Espírito Santo, cura, Espírito Santo. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Há lugares que só o Senhor pode penetrar e ninguém mais. Cumpra na vida dela o propósito que o Senhor tem com ela. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes aqui com muitos, Senhor. A tua obra é grande na vida de muitos. E eu sei que muitos tiram hoje, Senhor. Tira, limpa, purifica. Saia daqui hoje com essa convicção que você está enterrando o passado. Você está enterrando a dor, você está enterrando a mágoa, você está enterrando todo sentimento que te fazia mal. Você está enterrando. Isso não vai te acompanhar mais. E Deus vai cumprir na sua vida o propósito lindo, incrível, poderoso que Ele tem com você. E você pode ter certeza que é grande. É grande. E Ele te chamou para uma grande vida. Por isso que não pode ter sentimentos pequenos aí. Receba a presença do Espírito Santo na tua vida. Receba a unção e a graça do Senhor sobre a tua vida. Receba em nome do Senhor Jesus.
E saiba que Ele tem algo glorioso, extraordinário com você. Confia nele. Confia nele. Você confia? Então diga isso a Ele: eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor e eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a tua vontade, Senhor. Eu vou fazer a tua vontade. Aleluia. Abençoa, Espírito Santo, a cada pessoa aqui, cada um que está conosco nessa noite. Conclua essa obra. Abençoe todos, abençoe os projetos de cada um para 2020. Abençoe, meu Deus, tudo que ela colocou no projeto dela para 2020. Que ela tenha realmente um ano incrível, um ano extraordinário. Tudo que ela colocou nesse projeto para 2020 se conclua, se materialize. E que 2020 seja o melhor ano da história de vida dela. E o primeiro da melhor década. A década que vai definir os demais anos de vida. O que vier a partir daí será lucro em bênçãos e vitórias, grandes resultados, Senhor. Eu oro por todos. Eu declaro a vitória de cada um. Eu profetizo a materialização dos projetos de cada um. Que o Senhor traga à existência, Senhor. O Senhor é aquele que opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nós cremos. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Nós não perdemos a esperança. Amém.